Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VILG11, VILG11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você tem esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você sabe em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 5.000 inscritos e contamos com 3.460. Muito obrigado a cada um dos inscritos. Se quiser nos ajudar a tentar alcançar essa meta, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membros. Caso você queira apoiar o canal, ajudar o canal aí no crescimento e desenvolvimento, torne-se membro. Clique no botão azul e descubra. Você vai perceber que o valor é bem baratinho, é irrisório. Acho que não vai onerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Eu optei por colocar o valor de entrada num valor bem acessível mesmo. Então, eu gostaria de agradecer os últimos membros, o Max e o Paulo. Eles renovaram o clube de membros e gostaria de agradecer o Wellington aí. E também a todos os membros do canal. Vamos à frente. Esse fundo é do setor de logístico, galpões logísticos. É um fundo que foi lançado em dezembro de 2018, não é tão novo assim, tão velho assim, né? Tem pouco tempo. Foi lançado na base de 100, é da gestora Vinci. 20, né? Mandato renda e tem uma liquidez de 3.800.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele tem repreciação no IFIX 1,54% e conta com quase 15 milhões de cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado a 0,81, o que significa 19% de desconto. Como assim? Esse é um fundo que possui um patrimônio de 1.706 bilhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 1.386 bilhões. Ou seja, é como se você tivesse a oportunidade de comprar um fundo, uma nota que vale R$100 por R$81. Então a gente observa que as cotas hoje valem R$113 e o mercado está disposto a pagar apenas R$92. Tendo o mês 10 como referência, a gente percebe que é um fundo que conta com 143 mil cotistas. Vamos à frente. Nesse slide a gente consegue observar o quanto o fundo vem sendo negociado. É um fundo que atualmente está R$ 91,62, chegou a ter um valor de negociação menor ainda, R$ 85,90, mas também já teve máximas de R$ 127 no último ano, lógico. E aí o que a gente observa? Março de 2019 é um momento em que os fundos estavam com bastante, todo o setor, né, estava bastante eufórico. Então esse fundo chegou a ser negociado aqui, ó, a R$ 151. 50% do que ele realmente valia. Antes do momento pandêmico, as cotas já deram uma recuada para patamares aqui próximos de R$ 120. Veio o momento pandêmico em março do ano passado, e de 2020, e as cotas são negociadas aqui a patamares de mais ou menos R$ 86, R$ 87. O mercado se recupera, o fundo se recupera, fica lateralizado em patamares de mais ou menos 130 até mais ou menos aqui, ó, a gente vê uma queda de 130 até próximo de 106, e de lá para cá o fundo dá uma pequena recuperada e novamente vê um movimento de queda. Normal que entre maio e junho e julho o mercado começa a cair também. E aí assim, o fundo teve como fundo novamente R$ 85 recentemente, mais baixo do que o momento pandêmico, e aí agora ele dá uma pequena recuperada aí desde a semana passada. O mercado de renda variável aí está tendo fundos imobiliários de ações estão tendo uma pequena recuperada em geral, né? Vamos à frente. Eu tenho falado isso nos últimos vídeos, eu estou trazendo esse slide, não trazia antes, mas estou passando a trazer, que é um slide de histórico. Então a gente observa o seguinte: tem alguns investidores que optam por investir em um fundo que tenha pelo menos 5 anos de existência. Outros já se sujeitam a investir em ativos que tenham pelo menos 3 anos. Então assim, ó, esse fundo ele já tem histórico.
Ele já tem aí mais de 3 anos de mercado. Então isso é um ponto para alguns positivo. Eu não me incomodo de entrar em ativos novos, mas eu sou um pouco cauteloso quando eu me posiciono em ativos novos. O que a gente consegue observar? Que o fundo está estabilizado atualmente nesses patamares aqui de mais ou menos 64 centavos, as últimas entregas, mas que assim, ele veio com crescimento constante recentemente, né? O que mostra uma recuperação, provavelmente advinda de vacâncias do fundo aí. Esse é um fundo que já passou por 6 subscrições. A última ocorreu no início desse ano que estamos passando aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as entregas do último ano. Então, no último ano, a gente viu o fundo entregando 60 centavos, teve quedas de 45 até 57, e agora o fundo mostra uma recuperação, 60, 61, 63, e ele estabilizou-se nesse patamar de 64 centavos. É um fundo que eu não acompanhava, não fazia o estudo dele anteriormente, então não vou saber desse histórico passado, mas eu acredito que seja em razão disso. Como eu já dizia anteriormente, para fundos de tijolo, né, é muito difícil você auferir 0,5, 0,6. Então eu sempre dizia o seguinte: eu me posiciono em ativos que me paguem no mínimo 0,6%. Isso é um objetivo que eu quero ter. Tá? Isso é coisa minha, não quer dizer que é certo ou errado, mas o que a gente observa? Durante muito e muito tempo, esse fundo não atingiu esse 0,6, e 5, 0,5, 0,4. É bem sabido que em alguns momentos, né, aqui que a gente está vendo, o fundo estava super valorizado, estava acima do seu VP. Também os fundos de tijolos, principalmente de setor logístico, estavam super valorizados. Eu vou calcular aqui para vocês, eu não sou cotista desse fundo, não pretendo ser cotista desse fundo. Esse meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, mas eu vou fazer um cálculo para vocês verem como que se chega, assim, isso é bem superficial esse cálculo, tá? Mas como se fosse o preço máximo que eu pagaria para entrar nesse ativo para receber, por exemplo, 0,6. Então, o que a gente faz? O ideal mesmo, é você pegar o histórico dos últimos 12 meses e pegar uma média aí, ó. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar baseado no 64. Então, você vai pegar esses 64 centavos, multiplicar por 100 e dividir pela taxa que você pretende, que é 0,6. Ou seja, para eu receber 0,6 de yield, o máximo que eu posso pagar por esse fundo é R$ 106. Note que ele está tendo uma boa margem de segurança para aquela pessoa que pretende ganhar no mínimo 0,6. Não, Amu, eu não quero 0,6, para mim é muito baixo, porque eu vejo muita gente falando que 0,6 é baixo. Pessoal, esse momento de Selic em alta, acima do normal, eu não acredito que seja duradouro. Eu vejo que no médio prazo, longo prazo, né, acredito eu que a nossa taxa Selic ela vai orbitar na casa de 8 a 4%, sabe? Eu não vejo muito acima disso. Então, no médio e longo prazo, eu acredito sim que esses yields de 0,6 serão os yields atrativos aí acima do normal de mercado. Mas vamos calcular então para que receba 0,7. A gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. A gente vai pegar o 64, multiplicar pelos mesmos 100, só que agora eu quero ter 0,7, que é a taxa que eu quero oferir. Então note que o máximo que eu posso pagar é R$ 91,42. Com esse valor que eu pagar por cota, eu vou oferir um ganho de 0,7 ao mês aí. E o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que depois dessa queda gigantesca, ó, 29/10, o fundo anunciou 64 centavos, pagou no dia 16/11, tá? A data base era o último dia útil do mês. Então ele fechou novembro, fechou outubro, né? Fechou outubro com R$ 101 de cota. Olha que queda gigantesca de um mês para o outro. Então, 30 de novembro, ele fechou o mês de novembro com um valor de cota a 88,22. A gente já viu que deu uma pequena recuperada, respirada, mas olha a diferença e o salto, né? E olha o quanto que isso impacta nos dividendos. O mesmo rendimento, em termos de yield, representa de 0,63 para 0,73. É um fundo que vem com um acúmulo de 7,66 de yield acumulado para fundos de tijolos. Como eu disse, a partir de 7,5 eu já acho um excelente rendimento aí para fundos de tijolo. Ou seja, pelo menos o mínimo de rendimento aí esse fundo passaria no meu crivo. Então, digo que eu não sou cotista e não pretendo ter, porque os dois logísticos que eu quero ter eu já tenho. Então, vamos à frente aí para a gente saber mais. Por enquanto, não tem nenhuma situação a qual eu ache ruim.
O que eu vou passar a fazer nos vídeos agora, da agora para frente? Isso aqui eu estava deixando no último slide do vídeo, só que eu acho essa informação interessante. Poxa, Mu, me explica um negócio. Se tiver muitos fundos, ó, esse aqui, ó, todos esses fundos imobiliários têm o VILG no portfólio. Então, o XPLG foi lá e comprou cotas do VILG. O Pátria comprou, o VI, FI. É mais comum que você veja isso, ó, em fundos de fundos. Kizu, RBFF, BBFO, BPFF, XPSF. Esse aqui eu não conheço, mas não sei se ele é de fundos. CRFF, DVFF, IFE, OUFF, BCIA. Todos esses aqui, HGFF, AFOF, todos esses aí são fundos de fundos. Então é mais comum que você veja ele em fundos de fundos, mas a gente viu logísticos aqui também com o fundo no portfólio. E aqui é interessante, ó, quantas cotas o fundo tem. Então o XPLG tem 200 mil cotas, só que para o XPLG, aliás, esse percentual de 200 mil cotas representa 1% do fundo está na mão do XPLG. O Pátria tem mais outro 1%. Isso é interessante para você saber se o fundo está ou não exposto na mão de um ativo. Como eu vou passar a trazer, vocês vão ver, quando eu estiver lá, por exemplo, no vídeo do Deva, vocês vão ver que o Iridio manda no Deva. Quando eu estiver no fundo do hectare, você vai ver que o Iridio tem uma posição grande no hectare e assim por diante, tá bom? Eu acho bem interessante esse slide aqui. Não quer dizer que vários fundos tenham esse fundo no portfólio que ele seja bom, mas é um bom indicativo. Se vários e vários gestores profissionais investem nesse ativo é porque eles acreditam, tá? Vamos à frente. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. E isso aqui foi bem comentado na época, o fato relevante. Então ele fala que o fundo fez aquisição do Alianza Parque, lá no Belém do Pará, não é um estádio de futebol. No dia 19 de novembro, segundo fato relevante, o fundo adquiriu 100% do empreendimento Alianza Parque, lá no Pará, na região metropolitana de Belém. Aqui fala o tamanho do fundo, tem 5 galpões modulares, ou seja, quando fala que é modular, significa que eles conseguem aumentar ou diminuir um tamanho que estiver vago. É bem interessante, tipo um módulo mesmo. Se precisar, vamos supor que tenha 2 espaços vagos. Se precisar transformar isso num único, consegue modular para isso. Se desses 2 vagos precisar transformar para 3, lógico que tem que ter o espaço mínimo, né? Mas é possível também. Aí ele continua. O valor aqui é a imagem do ativo. Ó. E aí o seguinte, pessoal, eu tenho sempre tentado trazer isso para vocês. Esse aqui, ó, você quando opta por investir no VILG11, você não está investindo nesse ticker, você não está investindo nesse trenzinho aqui, ó, que fica subindo e descendo, piscando lá no seu home broker, com as cores do home broker, acredito eu, verde, vermelho e tal, não fica piscando, você não está comprando aquele ativo que fica piscando, você está comprando esse prédio aqui, ó, esse galpão. Pense sempre nisso, que aí você vai ficar menos preocupado com essas oscilações de mercado. O valor da transação é de 135 milhões. O fundo passou a ter direito sobre o resultado operacional líquido. A partir da data de aquisição, nessa transação estimada um cap rate, que é a taxa de retorno de 9% para os 12 meses aí próximos. A transação contou com uma estrutura de securitização, ou seja, ele alavancou para fazer a compra desse ativo. Aí ele continua falando, a estrutura foi concebida com carência de amortização durante os 24 primeiros meses. Então isso é bem interessante, né, para o fundo. E ele continua. É composto por uma parcela principal no valor de 104 milhões e uma parcela bridge no valor de 30 milhões, e a qual possui lock-up, ou seja, poderá ser pré-paga a qualquer momento, não possui lock-up, e apresenta uma multa de pré-pagamento reduzida. Então, se o fundo adquirir recursos, conseguir captar dinheiro no mercado e isso for mais vantajoso, pode ser que ele pode ter a opção de pagar essa parcela aqui. A receita operacional líquida esperada para os próximos 12 meses é de cerca de 11,9 milhões, o equivalente a um valor aproximado de 7% por cota ao mês, que descontado as despesas cai para 3 centavos aí. Ou seja, pode ser um grande achado do fundo aí nesse sentido. Vamos saber se mais à frente, quando vencer essas carências, como que o fundo vai fazer para pagar esse ativo que ele comprou. E ele fez essa securitização, essa alavancagem, uma taxa de IPCA mais 6,5. Vamos à frente. Aqui é um ativo que está em construção, ele está incorporando, né? Obras no Castelo 57 Business Park. Então, o Castelo é um projeto Greenfield, adquirido pelo fundo em dezembro de 2020.
Após a conclusão das obras, o condomínio logístico terá 60 mil de ABL, área bruta locável, e sendo a participação do fundo de 80% desse empreendimento. O empreendimento está localizado em São Roque, em São Paulo, cerca de 60 quilômetros da Grande São Paulo, às margens da Castelo Branco, e apenas 4 quilômetros do Complexo Catarina. Muito interessante aí. A obra encontra-se no estágio final das movimentações de terra e as últimas atividades da obra de contenção. Então aqui a gente vê algumas imagens, né, da obra aí, e bem interessante a gente vê a evolução, o crescimento, e esse é o ponto interessante quando a gestora se comunica, né, com os cotistas. Eu acho isso bem interessante. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro da parte do DRE, que é o demonstrativo resultado de exercício, para a gente ver realmente como é que funciona, o resultado do fundo, como é que tem surgido. Então o fundo, como a gente viu, um fundo bilionário, já mais de 1 bilhão, né, pelo que a gente viu. Então, como o fundo possui 1 bilhão de patrimônio, a taxa de administração é 0,75%. E aí o que acontece? Eu sempre trago nos meus vídeos que eu não sei calcular isso aqui direitinho, e eu volto e meia falo nos vídeos. O 1% de uma gestora, em termos percentuais, é diferente de 1% de outra. Eu não sei como é que isso funciona, isso para mim fica um pouco meio confuso. Então, eu sempre abro a calculadora aqui e mostro para vocês na prática o quanto que as despesas totais impactam nas receitas do fundo. Então, a gente depois vai ver o seguinte, a gente vai observar o seguinte, o resultado total foi esse aqui, ó, 11 milhões e mais 680 mil. Tá? Eu entendo a lógica do fundo, mas eu gostaria que tivesse todas as despesas juntas e todas as receitas juntas. Mas o que o fundo faz? Resultado de imóvel, 11 milhões 337 mil. Desse valor aqui, ele tira lá, resultado financeiro. Por que deu negativo? Porque ele teve de algum recurso que deve estar em caixa 680 mil, só que ele tem despesas financeiras aqui. Essa despesa financeira é provavelmente alavancagem, pagamentos de alavancagem. Então esse deu um resultado negativo de 482 mil. Somado a esses 1 milhão e 300 aqui de taxa de administração, que ele aqui faz as suas subdivisões, e mais esses 155 aqui, e todas essas despesas descontadas desse 11.337 dá um resultado líquido de 9.663. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar, vai calcular baseado primeiro só nesse aqui, que é a taxa, mas depois eu vou calcular para vocês com a alavancagem o quanto que isso impacta. Mas para a gente o que nos interessa é esse aqui, é a taxa de 1.038, que é 1 milhão e 38 mil. E a gente vai ver o seguinte, com o valor aqui a gente vai somar esses dois aqui, porque querendo ou não são receitas do fundo. E a gente vai ver o quanto que isso impacta e depois vai ver desde o acumulado do ano também em centavos, o que isso impacta. Então vamos à frente aqui para a gente ver melhor isso. Antes da gente fazer o cálculo, eu vou ler aqui para vocês. O resultado do fundo em novembro foi de 9,663 mil, 9 milhões e tal, 64 centavos. O resultado dos imóveis totalizou 11 milhões aqui e o equivalente a 76 centavos por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição de rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído, que equivale a 3 centavos. Bem interessante ele falar esse total que está acumulado aí. Vamos abrir a calculadora aqui, vamos lá. A gente vai pegar o seguinte, vamos pegar 11.337 e somar com esse 681. Então a gente observa aqui 12.018. 1.038 vezes 100 dividido por 12.018, acredito eu. Então, sem a alavancagem, as taxas que a gestora está cobrando estão orbitando em 8,63, que eu reputo ser uma taxa saudável. Até 15% eu acho super interessante e acho válido. Então, bem bacana isso aqui, me surpreendi. Agora vamos ver o total. A gente vai somar os dois. Então a gente vai pegar aqui, 1.038 mais 1.162, 1.270 vezes 100 dividido por 12.018, se eu não me engano. A gente vai ver que já sobe para 10,56%, ainda assim dentro de um limite bem aceitável, bem razoável aí. É interessante a gente observar aqui embaixo que o fundo, vamos ver as distribuições. O fundo teve resultado de 9.663 e distribuiu 9.598. No acumulado aqui, ele teve resultado total, o acumulado do ano, em média, né? Resultado total e o que ele distribuiu. E desde o IPO, o resultado total e o que ele distribuiu. Então, só agora que ele fez essa gordurinha de 3 centavos, ele não vem de outros tempos acumulados aí. Vamos ver agora o acumulado desde 2021. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, a gente vai somar esses dois e tirar as duas despesas aí. Primeiramente, vamos fazer só com taxa de administração e depois a gente vê com esse outro. Então, 68 com esses 6 aqui, dá 74. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui, 0,08 vezes 100 dividido por 0,74.
Então, ó, 10,81 sem a alavancagem. E agora a gente vai pôr o 14 agora. Então, vamos lá. Ponto 14 vezes 100 dividido por 74. Ponto 74. Aí já sobe para 19%. Então, aqui é um ponto de atenção, porque no acumulado do ano, essas despesas aqui, ó, tanto a despesa financeira com a taxa de administração, já fica bem mais salgada aí no total acumulado do ano aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê, eu acho isso muito interessante da Vinci, que ela traz isso em todos os seus fundos. Então, ó, o que é perspectiva de entrega? Não quer dizer que é uma garantia que vai ser entregue desse jeito. Então, no segundo trimestre, eles estimam que eles vão entregar entre 62 e 65 centavos. Então, ponto bem positivo aí. Vamos à frente. Aqui ele fala como é que é a composição do patrimônio. Então, o patrimônio do fundo, em novembro, era de 1,7 bilhões, e os ativos totais totalizavam 1,9 bilhões. Ele continua dizendo que as aplicações financeiras totalizavam 81 milhões, isso inclui 28 milhões em fundos de liquidez imediata e 53 milhões em cotas de fundos de imobiliários com liquidez também. Então, como é que compõe o patrimônio? A gente pega lá, imóveis, 1 bilhão 857 milhões. Aplicações financeiras, mais 81 milhões. E aí, obrigações financeiras. Ora, aqui são alavancagens, ó, 200 milhões e mais outra também aqui, ó, de 53 milhões. Quando você tira tudo isso aqui do total, ele cai para esse patrimônio de 1 bilhão 703 milhões. E é interessante que mostra também o quanto que cada um disso aqui representa. Então, se ele não tivesse nada a pagar aqui, ó, o patrimônio do fundo seria de uma cota de 125. Como desconta toda essa alavancagem que ele ainda não faz parte do patrimônio do fundo, cai para 113 aí. Bem interessante. Aqui representa tudo que foi dito ali anteriormente, mas em forma de gráfico aqui. E as obrigações do fundo, que são as alavancagens, ó, o CRI Fernão Dias, IPCA mais 7,5, vai vencer em janeiro de 2031, possui um saldo de 61 milhões, 65 milhões, do total, acredito que seja o total do fundo, 25% da alavancagem, acredito eu. A Allianz Parque, ele acabou de comprar IPCA mais 6,5, uma dívida menor do que a anterior, ponto positivo, vai vencer em 36, saldo de 135 milhões, e isso representa 53% do saldo, acredito eu. E o Castelo Business Park, não tem aqui a taxa, vai vencer em maio de 2022, então ano que vem vai vencer aí 53 milhões, só que a gente vê que para este aqui o fundo tem essa reserva de 81 milhões que ele pode usar para pagar. Então, para esse que vai vencer o ano que vem, tá tranquilo, não vejo problema próximo, né? Bem interessante aí, um ponto positivo para a gestora aí. Vamos à frente. Receita média de aluguel. Então a gente vê o de azul, VILG e o mercado. Então ele está com a receita de aluguel bem em linha. Ao contrário do que acontece com o fundo da casa deles, o Vino 11. O Vino 11 ele está com pouquíssima vacância e ainda com preço de aluguel abaixo do mercado. Então acredito eu que essa vacância, por exemplo, que surgiu, não vai demorar muito para ser preenchida, né? Ocupação média. Olha só que interessante, o VILG vem com 100% ocupado, enquanto a média, tá pessoal? Média de mercado tá com 13 a 12% de vacância. E a inadimplência do fundo chega a beirar quase nula, né? Bem interessante também. Pontos muito positivos aí para a gestora. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. Bem interessante também, porque o ativo que ele tem uma maior exposição representa 13%, que está bem próximo ali do limite de 10% para ficar um pouco mais saudável, tá? Então, eu acho isso bem interessante. E assim, tem bastante locatários, ó. Isso aqui, esses 38 aqui são os outros 62 locatários distintos aí. Então, ponto positivo também. O portfólio do fundo, ao final do mês de novembro, era composto por participação de 16 imóveis e distribuídos em 7 estados, totalizando mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável, com 70 locatários diversos. Confesso que dessa vez estou gostando dos números aqui apresentados. Eu vou rever meus vídeos antigos e olhar o porquê que até então não tinha gostado do fundo. Pode ser que os cálculos que eu tenha feito anteriormente, eu tenha feito sem me atentar a essa questão da alavancagem. Porque a gente tem que ser justo também, né? A taxa de administração é uma coisa. A alavancagem, que é a dívida que o fundo contraiu, em tese, não pode entrar naqueles 15%, porque isso não vai para a gestora. Isso aí é uma dívida que ele contraiu. Então, sim, esse fundo até então passou em todos os crivos que eu gosto. Fundo tem liquidez, é um fundo que está com desconto, é um fundo
tem diversificação geográfica, diversificação por ativos, boa taxa, uma taxa aceitável. Eu vou ter que dar o braço a torcer e até então não vi nada de demais no fundo, não. Tem essa questão da alavancagem, mas na minha opinião não é nada de outro mundo, não. Vamos à frente. Continuando, a gente vê que o fundo tem 20% em contratos atípicos, 80% em contratos típicos. O ideal é se ele conseguisse aumentar um pouquinho aqui, né, para ficar mais balanceado. A gente vê diversificação por setores de atuação. Então, se um setor passar por algum perrengue, tem outros para compensar, bastante diversificação. Os estados aí, ó, surpreendentemente, Minas está representando mais, porque é o mais comum que São Paulo tem uma maior participação. Mas tem regiões, ó, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco. A gente vê o fundo com composição em diversas regiões do país, né? Ponto bem positivo aí, diversos estados. Aqui a gente vê o prazo médio dos contratos, então finalmente, entre aspas, né? Finalmente eu achei um ponto negativo do fundo. O prazo médio dos seus contratos é de apenas 3,8 anos. Então isso aqui sim é um ponto de atenção e um cuidado que tem que ter. Então, assim, ó, vencimentos. Nesse ano, venceram 3,2%, como é um fundo que eu não acompanho. Provavelmente, por não ter vacância, pode ser que tenha sido renovado. Ano que vem, vai vencer 12% dos contratos. Então, tem que acompanhar de perto para ver como que isso vai impactar ou não. Em 2023, vai vencer mais ali quase 40% dos contratos. E o restante vence a partir de 2024. Aqui mostra os meses de renovação aí. Os índices aqui estão um pouco mais equilibrados. 37% são renovados pelo IGPM e 63% pelo IPCA. E aqui ele também faz... Eu não vou... para o vídeo já tá ficando longo, não vou dar esses detalhes aqui, ó, mas é interessante também você parar e dar uma lida com calma. Se você ler alguma informação aqui que você não tiver entendido, você me fala nos comentários que eu tento explicar melhor aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VILG são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você gosta do fundo? Você é cotista? Confesso que gostei dos números aqui apresentados. Então, esse fundo, por enquanto, eu não tenho espaço para ter um galpão logístico no meu portfólio privado, principalmente, né? No meu portfólio fechado. Mas ele vai entrar no meu radar. Tá? Gostei bastante dos números aqui apresentados. Confesso que eu não tinha reparado isso anteriormente. Então, parabéns aí pelos números apresentados. Teria esse fundo no meu portfólio, mas não tem. Contudo, meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Comenta aí a sua parte, que ela é muito importante. Compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos. E muito obrigado aos 3.460. Obrigado aos últimos membros. E se quiser tornar-se membro do canal, vou ficar imensamente grato. É baratinho, entre aspas, não vai onerar vocês, mas para mim vai fazer uma enorme diferença. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.